A gente vai estar falando aí, galera, sobre técnicas para desenvolvimento nota 1000. Não vai ser somente eu que vai trazer esse tema para vocês, eu conto com mais duas professoras aí de elite aí do ProExacta, tá bom? Então sejam bem-vindos, se sintam livres para tirar qualquer dúvida que vier, se sintam livres realmente para participar. A gente não quer que seja aquela aula monótona e tal, que só a gente fala. A gente quer realmente a participação de vocês, tá bom? Então sejam bem-vindos mais uma vez, a gente vai dar início agora. A Júlia pode estar passando também de novo, por favor. Aí pronto, galera. Antes da gente iniciar o conteúdo realmente, eu gostaria de falar para vocês, gostaria de trazer isso aí para vocês, das estatísticas aí, que aproximadamente 47% das redações do Enem, elas não apresentam dados e fatos que sustentem a sua argumentação. Nós tratamos de um texto dissertativo argumentativo. A argumentação deve ser aquele nosso clímax da nossa redação, do nosso texto. E acaba que 47% das redações corrigidas acabam nem tendo essa sustentabilidade para a sua argumentação. E sendo mais específico em si, 39% dessas 47 acabam nem trazendo argumentos. Tá bom? Mas a gente não quer ficar nesse senso comum, a gente quer se diferenciar. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês. Tá bom? Para quando chegar no Enem, vocês arrasarem, chegarem na UFC aí, mostrar a força da universidade pública e vocês arrasarem. Tá bom? Então é isso aí. A gente vai dar início e pode passar mais uma vez. Eu queria trazer essa informação para você e a gente quer mudar isso. Tá bom? Mas como a gente quer mudar isso, não é somente eu, como falei para vocês, que vai trazer esse conteúdo. Trouxe mais duas professoras aí da engenharia, tops, incríveis, duas meninas prodígio aí, para trazer esse conteúdo para vocês. Tá bom? Então vou deixar elas se apresentarem, que eu já falei demais, tá bom? Então, oi, gente. Se em algum momento não der pra me ouvir, por favor, me avise, porque a minha internet ela tá pegando um pouquinho hoje, certo? Meu nome é Júlia e eu faço engenharia ambiental. É, eu entrei esse ano no Proexacta, certo? Mas eu já participei de um aulão aí da última vez. Agora, a Luísa, se você quiser se apresentar aí. Oi, gente, eu sou a Louise, da Engenharia Civil. Já entrei esse ano também, já participei de alguns aulões, acho que alguns aí já me conhecem também. E é isso, vamos dar início aqui ao nosso chuva de argumentação. Então, gente, ganhe o seu corretor de uma vez por todas. Como fazer um bom desenvolvimento? Então, gente, para fazer um desenvolvimento nota 1000, eu trouxe aqui algumas dicas. São umas dicas, assim, muito simples, sabe? Não são nenhum mistério, não são nada difícil, mas são coisas que você tem que se atentar muito. O primeiro é tenha coerência, certo? Quando você estiver construindo a sua redação, eu sei que às vezes você começa com seu assunto, seu argumento, e aí você vai puxando várias outras coisas. No fim, ou você mudou de assunto ou você acabou se contradizendo. Então, assim, quando vocês estiverem fazendo, anotem o seu argumento principal e vocês podem fazer até aquele esquema de seta e puxando uma setinha e para tentar se organizar antes de fazer o texto em si, porque assim vocês evitam que você tenha algum problema na estrutura, certo? O segundo é use situações como exemplo. Esse segundo aqui, eu vou retornar ele depois, quando eu estiver falando de estratégia, certo? Mas ele é aquele quando você usa situações do seu cotidiano como exemplo. Você pode pegar muitas delas, tanto em jornais, assim, tanto até quando você estiver andando na sua rua, você vê, por exemplo, um buraco na rua, você lembra de problemas de infraestrutura, você pode ir puxando os assuntos, lembrar de um jornal que você viu, uma reportagem que fizeram sobre aquilo. Então, muito bom em situações, inclusive porque são coisas do cotidiano mesmo, são coisas mais fáceis de lembrar. Então, é muito bom você usar elas. A terceira é julgue as suas afirmações. Antes de escrever qualquer coisa na sua redação, você tem que pensar se aquilo ali é 100% verdadeiro. Se você não tem certeza, não coloque. Tanto se você colocar uma data errada, um fato histórico errado, você vai sim perder ponto por isso. Então, porém, no caso de datas, você não precisa, não é obrigatório você botar uma data. Então, se você não lembra, se você não tem certeza de que é aquela, apenas não coloca. Se já for um fato, você ou não usa ele ou você tenta
abordar de um jeito que você não precisa usar essa parte que você não tem certeza, sabe? E o 4 é evite comparações absolutas. Esse é bem simples, é só você evitar a generalização, certo? Se você falar, por exemplo, os brasileiros não gostam de trabalhar, mas os europeus sim. Você não pode usar esse tipo de afirmação porque você está me dizendo que todos os brasileiros não gostam de trabalhar e todos os europeus gostam. Isso não é verdade. Mas se você colocar, por exemplo, uma parte, uma porcentagem, aí já está mais correto e fica válido para vocês usarem na sua redação, ok? Agora eu vou falar de algumas estratégias de argumentação, mas antes eu queria falar um pouco sobre a argumentação, certo? A argumentação, ela vem muito da competência 3. Competência 3, ela me diz que as teses e argumentos têm que estar relacionados ao tema, com um texto consistente e organizado, revelando um projeto autoral que defende claramente um ponto de vista sobre a questão em debate. Então, assim, para você tirar um 200 na competência 3, você tem que ter um bom desenvolvimento, uma boa argumentação. Então, é muito importante você estudar essas partes. Essas estratégias aqui que eu trouxe, certo? Não são todas, porque existem muitas. E depende muito também do seu próprio gosto, certo? Redação não existe uma coisa pronta para você fazer, isso vai variando. Do que você mais se identifica, o que você mais gosta. Você pode acabar gostando de algum desses que eu vou apresentar, ou então uma mistura dos dois. E assim, tentem fazer eles em casa, certo? Vão testando, testem cada um, e depois vocês dão um veredito e escolhem aí qual é o melhor para vocês. A maioria dessas estratégias aqui também, elas envolvem muito o repertório, certo? O desenvolvimento ele está muito baseado no repertório. Dependendo do tipo que você utilizar, você vai conseguir desenvolver muito bem. E aí, o primeiro que temos aqui é a causa e consequência, certo? Nela você vai explicar por que você se posiciona dessa forma, criando uma linha de raciocínio que mostra o que é o problema e como ele se manifesta na sociedade. Então, você vai me dizer qual é o problema, como ele se manifesta, e eu vou ter um exemplo aqui. É importante pontuar, de início, a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Então, ele me diz que há uma negligência, certo, da saúde dos estudantes pelas escolas, e que o que é que isso causa? Isso causa uma população ignorante frente aos hábitos e uma parte da população é obesa e com excesso de peso, certo? Gente, se eu estiver falando muito rápido também me avisem aqui. O segundo é exemplificação, certo? Procure casos em que seu ponto de vista está correto e use de exemplo, porém use casos fortes de conhecimento geral. Como assim? Bom, gente, às vezes os exemplos que você pode pensar são exemplos que não sejam muito válidos para o corretor. Por exemplo, eu tenho um caso de violência feminina da minha vizinha. Eu conheço, eu sei que ela vivencia isso. Então, eu posso colocar na redação? Não, eu não posso, porque não é um caso que todo mundo conhece. Você não tem como confirmar para o corretor que aquilo ali é verdade. Então, ele pode simplesmente achar que você está inventando só porque você esqueceu os repertórios e colocou isso só para não zerar a parte de repertório mesmo. Então, se você conseguir procurar no Google, o caso você pode utilizar. Aí o exemplo. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicações por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Então, ele me bota não só um, como ele me bota dois exemplos, certo? Ele me fala sobre as manifestações aqui em São Paulo, e ele me usa o exemplo já no Brasil, e ele me usa também uma alusão histórica, que é a Revolução Francesa. Então, é isso, gente.
O terceiro são os dados estatísticos. Eu não botei nenhum texto explicando o que é, porque eu acho que já é autoexplicativo. É você usar um dado para fazer o seu desenvolvimento. Porém, não utilizem dados gerais. Eu vou dar um exemplo muito assim, básico, mas, por exemplo, 50% da população brasileira é mulher e 50% é homem, certo? Você não pode usar um dado assim muito raso, muito vazio. Você tem que usar um dado estatístico mesmo que vá defender, vai te ajudar a defender o seu ponto de vista. E aí a gente tem aqui pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular, encomendado pelo Catraca Livre para a campanha Carnaval Sem Assédio, apontou que 61% dos homens abordados afirmaram que uma mulher solteira que vai pular carnaval não pode reclamar de ser cantada, e para 49% dos mancebos, bloco de carnaval não é lugar para mulher direita. Além disso, 70% acreditam que as mulheres se sentem felizes quando ouvem um assobio, e 59% acham que elas ficam felizes quando ouvem uma cantada na rua. Então, assim, esse dado estatístico aqui, no caso, são vários, mas você não precisa colocar vários, certo? Você pode utilizar só um e ir desenvolvendo a partir dele. Esses dados vão ajudar muito essa pessoa a desenvolver o texto dela, porque ela me mostra que esse problema, certo, de assédio, ele existe e não só metade, como mais da metade dos homens tem um pensamento errado, certo? Sobre isso, eles ainda não sei como explicar, mas assim, eles ainda têm um pensamento errado sobre isso, sabe? Eles não pensam da forma certa. Então, ele pode desenvolver a partir daí, que ainda assim são necessárias, campanhas, mesmo já existindo, são necessárias mais porque a cabeça dos homens continua do mesmo jeito, certo? Eles pensam do mesmo modo, não mudou nada. Então, é um problema que você ainda precisa resolver. E temos a contraposição, certo? Na contraposição, você vai expor um argumento contrário à ideia principal para logo em seguida dizer o porquê de não funcionar. Essa tática ela é muito boa também você fazer escrevendo naquele esquema de setas, certo? Você coloca o seu argumento e você vai se perguntar, você vai começar a fazer perguntas contrárias a ele. Por exemplo, se eu falar que o uso de copo descartável ele é ruim para o meio ambiente, certo? Esse é o meu argumento. E o que é que alguém pode falar para refutar ele? A pessoa pode chegar e falar assim, não, o uso de copo descartável, na verdade, é bom, porque quando eu estou usando um copo descartável, eu não preciso ficar lavando. Se eu não preciso ficar lavando, eu não preciso gastar água, e aí eu tenho essa melhora no meu ambiente, porque eu evito o desperdício de água. Então, a partir desse argumento que você pensa ao contrário, você vai poder construir o seu argumento mesmo, de uma forma mais forte, certo? Respondendo essas perguntas contrárias. E, então, temos o exemplo. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, essa educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade. Então, ele me diz que sim, a educação é importante para você transformar a sociedade, porém, a gente não tem isso aqui no Brasil, o nosso sistema não é expansivo, não é de qualidade, e ele ainda me diz o que é que as consequências que isso geram, certo? Na sociedade, e a partir daí também já vai poder desenvolver melhor a sua conclusão. Então, quando vocês estiverem fazendo o seu desenvolvimento, seu argumento, pensem sempre na sua conclusão, porque é na hora dos seus argumentos que vocês vão ter que problematizar para, na solução, vocês poderem resolver, certo? E assim, gente, agora vamos entrar na parte dos repertórios, certo? A gente dividiu os repertórios por áreas, para vocês ficarem, para serem mais fáceis de vocês usarem como repertórios coringas. E aí eu trouxe aqui duas alusões históricas sobre saúde. A primeira é a revolta da vacina, onde o médico Oswaldo Cruz, contratado para combater as doenças, impôs vacinação obrigatória contra a varíola para todo brasileiro com mais de 6 meses de idade. E a revolta da vacina, não só a parte da vacinação, mas a gente também teve a parte de saneamento, certo?
e obras públicas, e nós também tivemos aquele episódio dos ratos. Eu não sei se vocês lembram, que tinha uma grande festona de ratos, então a ideia do governo foi que eles iriam comprar os ratos da população brasileira para poder diminuir eles nas ruas, sabe? O que não deu muito certo, mas... E o segundo é o Brasil Colônia, certo? A colonização portuguesa trouxe diversas outras doenças comuns na Europa, que não existiam por aqui. Isso causou um grande problema de saúde entre a população, já que os nativos não tinham imunidade para combater determinadas enfermidades. Então, assim, os nativos, eles tinham a medicina deles, certo? Só que quando chegaram doenças estranhas, eles não tinham os anticorpos, eles também não tinham os medicamentos, certo, para isso, e isso gerou milhares de mortes. Outra aqui temos algumas citações sobre segurança. Segurança, você pode usar tanto segurança na internet quanto segurança pública. E essas duas eu trouxe citações de segurança relacionada à liberdade, certo? Que está muito junto quando você pensar em um caso de uma mulher não consegue sair na rua sozinha, ela não tem a liberdade para sair na rua sozinha, porque ela tem o medo, ela não tem a segurança para isso. Então, eu trouxe esses dois do George, que é aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança, acabaram sem uma nem outra. E a do Frederick, não sei se estou falando certo, mas não esperar senão duas coisas do Estado, liberdade e segurança. E ter bem claro que não se poderia perder mais uma terceira coisa sob o risco de perder as outras duas. Também temos aqui um filme sobre questão social, que é Histórias Cruzadas. Gente, esse filme, ele é muito bom, ele é muito leve de assistir, você assistir ali de boas, ele é um filme muito bom. Tipo, não é um filme maçante, sabe? Normalmente, filmes assim de época, entre aspas, eles costumam ser maçantes, mas esse é muito bom. E ele retrata dois pontos principais, certo? O racismo e o machismo. Eu não vou ler esse aqui porque é só a sinopse do filme mesmo, se vocês tiverem interesse de vocês irem atrás depois. Vocês podem ir, gente, muito bom esse filme, realmente recomendo. E aqui temos também música sobre política. Eu trouxe Podres Poderes, certo, do Caetano Veloso. E a música dele mostra um excelente campo de análise interpretativa quanto ao cenário da política brasileira e do contexto no qual se encontrava na ocasião do processo de redemocratização. Eu trouxe um pequeno trecho da música, mas ela é bem grande e todo o verso dela você pode desenvolver uma temática diferente, certo? Você pode desenvolver de uma forma diferente. Cada um tem sua interpretação. Então, eu aconselho vocês irem procurar na internet a interpretação completa da música. Eu não trouxe porque senão realmente ia ficar muito grande, porque as interpretações são páginas e páginas. E aí eu trouxe o seguinte trecho. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Agora eu vou passar a palavra para a grande Luísa. Oi, gente. Como a Júlia lindamente falou aí, a gente está nessa parte de repertórios. Eu trouxe alguns para vocês. Vamos começar falando sobre alusão, sobre o tema tecnologia, certo? A gente sabe, quando a gente lê tecnologia e lê alusão, a gente lembra logo do quê? Da famosa Revolução Industrial, né? Mas aí eu quis diferenciar um pouquinho, né, dar aquela diferenciada. Eu trouxe outras duas alusões históricas que também são válidas para falar sobre tecnologia. A primeira delas é a Belle Époque, se eu não me engano, é assim que se fala, né? Que foi a época ocorrida antes da Primeira Guerra Mundial, que houve grandes invenções tecnológicas, como telefone, bicicleta, automóvel, avião. Vocês podem relacionar isso com a tecnologia facilmente. Ao outro repertório que eu trouxe foi sobre o matemático Alan Turing, acho que é assim que se fala também, que com o intuito de desvendar a criptografia nazista e, por consequência, vencer a Segunda Guerra Mundial, né? Ele criou uma máquina que hoje a gente chama de computador, né? Essa máquina que a gente chama de computador foi esse carinha aí que criou, que idealizou isso. Tem aí uma fotinha dele, em cima dele tem uma fotinha da Belle Époque. Pode passar. Agora, citações sobre educação. Eu trouxe 3 rapazes muito conhecidos para quem gosta de anotar repertórios sobre redação, repertórios coringas. Com certeza absoluta tem algum desses 3 aí anotado, porque eles são clássicos. Primeiro aí, Immanuel Kant.
Eu confesso para vocês que essa frase aí de Immanuel Kant com certeza já pode se tornar aí uma tese, se não me engano. Claro que você tem que estruturar melhor ela, relacionar ela com seus argumentos, mas a frase é a seguinte: é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. É uma frase coringa para você usar qualquer coisa que você for falar sobre educação. Segundo aí, nós temos Paulo Freire. A gente tomou cuidado, eu e a Júlia, de colocar o que cada um desses rapazes são, porque na redação é importante você citar, então lá nas citações da Júlia ela colocou o que cada um era, e aí também tem. Por segundo, nós temos o Paulo Freire, que ele é também dono daquela famosa frase: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Eu trouxe uma diferente para vocês, que é do livro A Educação do Oprimido. O ensino é uma forma libertadora, cujo objetivo é despertar a criticidade do aluno, de modo a incentivá-lo na busca de sua autonomia e consciência social. Uma ótima frase aí também para falar sobre educação. E depois, a terceira, nós temos Nelson Mandela, que foi um político e ativista, que ele fala que a educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. Como um bônus, eu não coloquei no slide, mas tem uma frase do Sêneca, que é um escritor, que ele fala que a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. Se vocês quiserem pesquisar sobre ele, eu vou escrever aí no chat o nome dele, né? Para vocês pesquisarem sobre essa frase no Google. Também é uma ótima ideia de repertório. Pode passar. Aí, né, essa questão sobre séries e filmes, quem me conhece sabe o quanto eu amo a cultura pop, né? Eu não podia deixar de trazer isso para a aula. Então, eu trouxe uma série e um filme que muito conhecidos pelos jovens, né? Sex Education é uma série coringa. Se você assiste essa série, você tem repertório para muitos, muitos temas. Eu não canso de dizer isso. Mas eu trouxe aqui sobre saúde. Sex Education fala sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Tem a clínica lá do Otis e tal. Quem já assistiu a série sabe do que eu tô falando. E na segunda temporada, o surto de clamídia na série é um dos principais enredos dessa segunda temporada e pode ser muito bem abordado numa redação com um tema sobre saúde. E o segundo é o Coringa, também um sucesso do cinema. Você pode falar sobre saúde mental com o filme do Coringa. E na redação que eu vou analisar no final também tem outro repertório sobre saúde falando de Harry Potter. Mas aí eu não coloquei aí porque já tem no final, né? E no próximo slide a gente vai falar sobre mais cultura pop, só que agora sobre a música. Quem gosta aí de Ariana Grande, já eu leio o chat, galera. Quem já escutou aí Ariana Grande, Seven Rings, clássico, quem gosta da cultura, quem gosta de música pop, com certeza já deve ter escutado. E as músicas que eu trouxe foi sobre questões sociais, né? A música Seven Rings, da Ariana Grande, fala sobre o consumismo. Em muitas partes da música ela fala, eu vejo, eu gosto, eu quero, eu tenho. E ela critica na música uma sociedade hiperconsumista, ela critica a mercantilização de tudo na hora que ela fala, gostou do meu cabelo? Obrigada, acabei de comprar, entendeu? Em diferentes partes da música, ela critica diferentes coisas, todas elas relacionadas ao consumismo da sociedade. E a outra música é This is America, que fala sobre racismo, também é um clássico. Quem estuda história com o Vinícius aí no JT, com certeza já viu a análise dessa música nas aulas dele. Tem vários vídeos de análise dessa música no YouTube, eu aconselho demais vocês a procurarem, porque essa música é um coringa para falar tanto de questões sociais como do racismo em si. Muito perfeita. Lindo aqui no chat. Aí, o Jonathan já viu que já usaram a frase do Nelson na redação. É com certeza um coringa. Ele tem várias frases interessantes para você citar. Aconselho demais quem estiver montando um material aí só sobre repertório. Aí eu vim falar sobre a importância dos coesivos, né? Dos coesivos, dos conectivos, enfim. Os conectivos, eles são palavras ou expressões que interligam frases e períodos e estão intimamente relacionadas com a competência 4, intimamente mesmo.
para você conseguir um 200 na competência 4, você precisa usar os conectivos dentro dos parágrafos para interligar as informações dentro dele e precisa utilizar os conectivos no início de cada parágrafo. Muitos professores e corretores dão esse bizu para você sempre colocar um conectivo no início de um parágrafo para garantir a nota boa lá na competência 4. E quem que desempenha esse papel? Nós temos conjunções, palavras invariáveis usadas para ligar os termos e as orações, advérbios, pronomes, e nós temos uma infinidade de tipos de conectivos. Vocês podem ter um repertório muito grande de tipos de conectivos diferentes para usar na redação de vocês. Eu não coloquei aí os exemplos, eu coloquei os tipos, eu sugiro que vocês tirem um print da tela, ou então anotem depois, para poder vocês pesquisarem e fazerem um checklist de diferentes conectivos para que quando chegue na hora da redação você tenha um repertório grande deles e não tenha que ficar repetindo vários conectivos durante o texto, porque isso pode prejudicar a leitura e prejudicar a correção também. Pode passar. Agora nós vamos fazer uma análise da redação. Então, essa redação que eu trouxe para vocês é uma redação minha, tá? Ela é uma redação que eu escrevi quando eu estava no meu terceiro ano, assim, no início do ano mesmo. Na época, eu tirei 960. A pontuação que eu perdi foi na competência 1, então eu já ajeitei ela todinha, que foi algumas vírgulas que estavam fora do lugar, algumas acentuações, eu já corrigi. Agora, ao meu ver e ao ver da minha professora que corrigiu a redação na época, ela tá uma redação ok, um estilo de redação 1000. E eu vim mostrar para vocês, o tema dela é os desafios da inclusão de pessoas com autismo no Brasil. É uma redação que eu amei escrever e eu espero muito que vocês gostem. Vou fazer uma análise dela aqui para vocês. Agora vamos ler a introdução. De cara a gente já vê o quê? Harry Potter, né? Não podia ser diferente. E esse é o outro repertório que eu falei para vocês, repertório de filmes sobre saúde. Eu vou dar uma lida aí na introdução, depois a gente passa para as análises. Na saga Harry Potter, existe uma personagem chamada Luna Lovegood, que tem um comportamento diferente e individual quando comparada aos outros alunos, o que a deixa isolada em muitos momentos. Segundo a autora J.K. Rowling, essa personagem possui características do espectro autista e seus amigos desconhecem o assunto. Partindo da ficção, a realidade no Brasil se mostra semelhante, quando se predomina o preconceito diante da ignorância e o desconhecimento sobre o autismo, além da falta de profissionais qualificados para lidar com esse tipo de situação. Pode passar. Aí eu colori, né, como sempre, colori aí para ficar mais fácil de vocês verem o que é cada coisa. Em rosa eu coloquei o repertório, né, na saga até assunto, é todo o repertório que eu usei na minha introdução. Em azul eu coloquei o que eu linkei, o repertório com a minha tese, com o assunto da redação em si. Eu coloquei, partindo da ficção, a realidade no Brasil se mostra semelhante. Essa frase aí que está em azul, eu confesso que ela era a mesma para todas as redações. Eu sempre usava essa frase. Eu mudava, às vezes, só o partindo da ficção, botava outra coisa nessa parte. Mas eu confesso que sempre era essa estrutura que eu usava. Ou era na realidade do Brasil se mostra semelhante, ou era na realidade do Brasil se mostra diferente. E em verde eu coloquei aí a minha tese, né? O que eu falei na minha tese? Que quando se predomina o preconceito, diante da ignorância e desconhecimento. Então, qual é a primeira problemática do meu texto? A ignorância e o desconhecimento. E qual é a segunda problemática? A falta de profissionais qualificados para lidar com esse tipo de situação. Então, eu tenho os meus dois problemas, os meus dois pontos de vista, dentro da minha tese, dentro da minha introdução, interligado com o repertório. Passando aí, nós temos o desenvolvimento, né? Que é onde a coisa toda acontece. O primeiro parágrafo de desenvolvimento que eu tenho aí é: odiernamente, confesso para vocês que eu adoro essa palavra, acho ela muito chique, enfim. Odiernamente, tem-se aumentado a quantidade de casos de autismo no Brasil. Estima-se que 1 em cada 100 crianças possuem sintomas do espectro. Porém, ainda pouco se sabe sobre esse distúrbio, o que provoca diversos tipos de preconceitos e rejeições, dificultando a inclusão desses indivíduos no meio social. Por sua compreensão diferente de mundo, os autistas tornam-se difíceis de auxiliar e conviver, fazendo com que os familiares precisem de ajuda de especialistas que em muitos estados não são encontrados com tanta frequência. Passando aí, a gente tem a análise, né, desse fragmento do texto. Em laranja, eu coloquei todos os recursos coesivos que eu usei,
tudo que eu usei para interligar e para ligar o meu texto para que ele fique com o maior entendimento possível, eu coloquei de laranja. Ordinariamente, porém, o que, por sua, fazendo com que todos esses são tipos de conectivos. De rosa, eu coloquei o meu repertório, que nesse caso aí foi um dado estatístico. Estima-se que 1 em cada 100 crianças possuem sintomas do espectro. De verde, eu coloquei os meus argumentos sobre o assunto. O que eu acho sobre esse assunto, qual é o meu ponto de vista. Que pouco se sabe sobre o distúrbio e o que provoca diversos tipos de preconceitos e rejeições. Em azul, eu coloquei fatos sobre o assunto. Esses fatos sobre o assunto, eu encontro eles fazendo pesquisas mesmo. Para você desenvolver uma redação, você tem que conhecer o tema. Em determinadas partes dela, você vai colocar fatos reais sobre o tema. E é o que está de azul. Compreensão diferente de mundo. Por sua compreensão diferente de mundo, os autistas tornam-se difíceis de auxiliar e conviver. E não são encontrados profissionais com tanta frequência. E eu deixei sublinhado o que eu usei nesse parágrafo para conectar ele imediatamente com o parágrafo seguinte, que é o que vocês vão ver agora. Dessa forma, a falta de profissionais qualificados dificulta a inclusão a partir do momento em que as pessoas não sabem lidar com situações como comportamentos repetitivos ou atitudes prejudiciais à sua saúde. No Brasil, existe a AMA, Associação de Amigos do Autismo, na qual psicólogos e especialistas em neurodeficiência trabalham com a terapia comportamental e diversas atividades que ensinam sobre ter uma rotina, além do controle da autoagressão. A AMA está com sua capacidade máxima atingida, precisando de ajuda do governo para continuar seus trabalhos. Passando aí e tendo mais uma análise sobre o meu desenvolvimento, nessa parte do desenvolvimento eu fiz o mesmo esquema de legenda do outro, né? De laranja, eu tenho todos os meus recursos coesivos, tudo que eu usei para interligar o meu texto está escrito de laranja, dessa forma, a partir do, como, na qual, que e além do. E de rosa eu tenho o meu repertório. Nesse caso aí, o meu repertório, ele fala da AMA, que é a Associação de Amigos do Autismo. Por que eu escolhi usar esse repertório? Porque na minha introdução, eu falei que um dos problemas era a falta de profissionais qualificados. Se eu falei desse problema na minha introdução, na minha conclusão, eu tenho que falar alguma coisa que resolva esse problema, certo? Porque se eu dou 2 problemas, eu tenho que dar a resolução deles. E aí, no caso, quando eu estava pesquisando, eu achei a AMA. E, tipo, a AMA é uma coisa que existe? Sim, mas é uma coisa que está com problemas para se manter. Que foi o que eu falei no meu parágrafo anterior. Eu falei que os profissionais eles não são encontrados com tanta frequência, justamente porque essa AMA está com sua capacidade máxima atingida e ela só está presente em um estado do Brasil, que é o que vocês vão ver na conclusão. Mas continuando aí nessa análise desse segundo parágrafo do desenvolvimento, eu coloquei de azul fatos sobre o assunto, como no outro. A AMA está com sua capacidade máxima atingida, isso é um fato. Eu coloquei de verde os meus argumentos sobre o assunto, o meu ponto de vista. A falta de profissionais qualificados dificulta a inclusão. A partir do momento que as pessoas não sabem lidar com as situações, com comportamentos repetitivos ou atitudes prejudiciais à sua saúde. Quem pesquisar mais sobre o tema vai ver que as pessoas autistas, elas têm comportamentos repetitivos, elas têm atitudes prejudiciais à sua saúde, tipo de ficar se batendo e tal. Se vocês pesquisarem sobre o assunto, vocês vão ver coisas desse tipo. E sublinhado aí, eu coloquei do mesmo jeito do outro, a conexão desse parágrafo com o parágrafo seguinte, precisando de ajuda do governo para continuar seus trabalhos. Com esses links que eu faço no final de cada parágrafo com o parágrafo seguinte, o meu texto ele se torna uma teia, ele fica todo interligado. Aí o meu corretor sempre vai saber que nesse parágrafo eu vou falar disso e no final dele eu já sei o que vai ser abordado no próximo. Passando aí, a gente tem a minha conclusão. Na conclusão, eu vou ler ela, depois a gente faz análise, assim como nos outros. Portanto, o governo federal, juntamente com especialistas em neurodeficiência, deve expandir a AMA, atualmente presente no estado de São Paulo, para outros estados, por meio de convênios com governos estaduais, a fim de dar auxílio às crianças e suas respectivas famílias. O ministro da Educação deve, de imediato, promover campanhas em locais públicos e escolas para informar a população mais sobre o espectro autista e suas peculiaridades,
para que se possa incluí-los no âmbito social e evitar o ocorrido com a personagem Luna na saga Harry Potter. Nesse trecho, eu já coloquei aí uma legendazinha, que de laranja eu coloquei todos os meus recursos coesivos. A gente sabe que na conclusão, a presença desses recursos coesivos é de extrema importância, porque a gente sabe que na conclusão a gente tem aquelas 5 perguntinhas que a gente tem que responder, né? E esses conectivos, eles fazem isso fluírem naturalmente, porque a gente já coloca o conectivo do início do parágrafo, portanto, juntamente com, que no caso eu estou juntando os meus 2 agentes, deve. O deve já responde a pergunta do que vai fazer, o que ele vai fazer. Ele deve expandir a ama. Para o quê? Por meio de... Isso já leva as perguntas da conclusão serem respondidas de forma natural e que se você criar um esqueleto para você responder essas perguntas do jeito que eu fiz aí, fica tudo muito mais fácil. Então, continuando aí, eu coloquei sublinhado a conexão com a minha introdução, porque tem que ter, né? A gente fechou o texto conectando ele à introdução, que na minha introdução eu falei lá sobre Harry Potter, sobre Alan Lovegood, e eu coloquei que todas essas medidas, essas propostas de intervenção, elas seriam para evitar o que aconteceu com essa personagem na saga, que foi justamente o fato dela não se incluir com os outros alunos acharem o comportamento dela estranho, enfim, pode passar. Fazendo a análise aqui sobre os 5 elementos principais que tem que ter na sua conclusão, eu coloquei cada um de uma cor. De roxo, a gente tem quem vai fazer. Eu tenho 2 propostas de intervenção, então eu vou ter, no caso aí tem 3 agentes, porque os 2 primeiros são interligados. Mas no caso eu teria que ter 2 agentes. No meu caso aí é o governo federal, juntamente com os especialistas em neurodeficiência, e na minha segunda proposta de intervenção, o ministro da Educação. Em rosa eu coloquei o que cada um deles vai fazer. O primeiro vai expandir a AMA e o segundo vai promover campanhas para informar. De amarelo eu coloquei o onde e o quando. O onde, no primeiro, é para outros estados, que no caso ele vai expandir a AMA, vai expandir para onde? Para outros estados. E no segundo eu coloquei o quando de imediato. Eu confesso que esse de imediato, para todo mundo que vem me mandar a redação para eu corrigir, que está faltando algum pontozinho na conclusão, eu sempre aconselho a colocar esse de imediato. Porque ele é um coringa, serve para qualquer redação. Onde você colocar ele, ele vai estar contando como quando. Você não precisa colocar, tipo, vai fazer isso ano que vem. Não precisa, você pode colocar de imediato, porque ele remete a uma coisa que tem que ser feita com urgência, mas não me fala quando. É um coringa. E o onde vai fazer que é em locais públicos e em escolas. Em verde, eu tenho o detalhamento das duas, né? Tem que ter esse detalhamento. Na primeira, eu coloquei que deve expandir a AMA, que ela é atualmente presente apenas no estado de São Paulo, e por meio de convênios com os governos estaduais. E na segunda eu coloquei que a população que precisa informar a população mais sobre o espectro autista e suas peculiaridades. Ou seja, eu coloquei nas minhas 2 propostas de intervenção exatamente o que cada um desses agentes tem que fazer para poder minha proposta de intervenção ficar válida, né? Óbvio. E em azul eu coloquei as consequências para a sociedade. Eu digo e repito, não esqueçam dessas consequências para a sociedade. É um elemento chave. Muita gente fica lá no 160 na conclusão, porque não coloca só a frasezinha do final. Você pode só colocar uma frasezinha no final para minimizar a problemática apresentada. Isso já conta como uma consequência e você já alcança o seu 200 na competência 5, que é uma das competências mais fáceis de você arrancar o 200, justamente porque ela só depende dessas 5 perguntas. Porque a análise dessa quinta competência, ela se dá exatamente por essas 5 perguntas. Se tiver faltando uma, fica um nível abaixo. Se tiver faltando 2, 2 níveis abaixo, e assim por diante. Então, eu coloquei as consequências para a sociedade. Na primeira, a fim de dar auxílio às crianças e às suas respectivas famílias, e na segunda, para que possa incluí-los no âmbito social. Se vocês tiverem percebido, na minha introdução eu tinha o quê? 2 problemas. Na minha conclusão eu tenho 2 propostas de intervenção. Cada proposta de intervenção vai suprir um problema desse. A primeira, que é a dos especialistas de neurodeficiência para expandir a AMA, vai suprir
a deficiência da falta de profissionais qualificados. Já a segunda, que é para informar a população, vai suprir a necessidade lá da ignorância e do desconhecimento sobre o assunto das pessoas autistas. E de branco aí tem evitar o ocorrido com a personagem Luna na saga, que é justamente voltando à minha introdução e terminando de uma vez por todas de linkar o meu texto, de deixar ele completamente em forma de teia, todo interligado. E essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Vocês leiam a proposta, identifiquem 2 problemas. Eu li essa proposta, que 2 problemas eu penso sobre isso? Anota. Desses 2 problemas, cada parágrafo do desenvolvimento, um problema desse. Aí na introdução, 2 propostas de intervenção, cada proposta envolvendo um problema desse. Você linka o seu texto de uma forma que o corretor vai olhar e vai dizer: perfeito, nota 1000. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essa foi a redação que eu analisei. Ela foi uma redação que eu escrevi no meu 3º ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado dela. E é basicamente isso. Eu queria elogiar a redação, pô. Eu achei uma redação muito boa, assim, muito boa mesmo, tudo conectado, assim, muito legal, muito bom a gente ver que realmente está tudo conectado, essa saga Harry Potter que ela falou lá na introdução, chega lá com retomando no final da conclusão, e eu acho isso muito massa para uma redação nota 1000. Eu queria comentar isso, porque fica muito bonita a redação quando tá tudo conectado. E eu não tenho dúvidas que, atendendo a minha redação aí, já era antes de 1960, e agora tá indo no caminho mesmo. Eu queria elogiar essa relação por conta disso. E aquele velho conhecido Harry Potter aí, esse repertório. Se a Júlia quiser comentar algo também, gostaria de ressaltar isso, a organização das ideias, que é algo que acaba dificultando muito. A gente tem o costume de corrigir a redação, né? A gente vê que a competência 3 acaba sendo prejudicada por conta dessa organização. Aí é o seguinte, galera. Eu tô mandando pra vocês aí no chat um formulário, tá bom? Pra vocês darem um retorno aí, o que vocês acharam e tal, porque isso é muito importante pra gente. Eu gostaria muito que vocês respondessem, podem ser bem sinceros respondendo, tá bom? E a gente tá com um viés agora de... A gente falou na anterior de testes para introdução e trouxe e fez uma redação junto com vocês. Agora a gente falou sobre desenvolvimento e na próxima semana a gente vai falar sobre a conclusão. Então, a gente está tendo aí no viés que a gente acredita que com menor tempo de aula, a gente pode consumir maior conteúdo, sabe? A gente pode realmente aderir mais conteúdos, aprender mais com curto tempo. Às vezes uma coisa de 2 horas a gente nem aproveita tudo. Então, antes de vocês saírem, eu gostaria muito que vocês dessem esse retorno para a gente, esse feedback para a gente poder melhorar, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer nos nossos próximos encontros. Tá bom? E eu queria só ressaltar aí. Se as meninas também quiserem falar alguma coisa, ficam livres também para falar. Eu só queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Tem algumas pessoas que vêm para os aulões e que mandam redações dos aulões. A gente consegue ver o empenho de algumas pessoas nessa busca pelo tão sonhado 900 mais ou 1000. E eu digo para vocês que não é difícil, tem muita gente aqui que... Eu já dei uma olhada aqui nas pessoas que estão assistindo a aula. Muita gente aqui tem essa capacidade de chegar. E eu digo para vocês, não desistam disso. Não desistam disso. O 1000 chega, o 900 mais chega, e ele não é difícil de alcançar. É basicamente isso que eu tenho para falar para vocês. Treinem, façam redações, mandem redações para a gente, que eu, e acredito também que a Julinha também, pode dar dicas de introdução, de desenvolvimento, de conclusão. Tem muita gente que chega para mim só com a introdução e diz: eu não conheço sobre esse tema, como é que eu posso fazer? Aí a gente vai lá e desenvolve. Então, a gente está junto aí para que dê certo e vocês consigam estar como a gente, estudantes da UFC, ano que vem. Contempladíssimo. O Luiz é quase uma maratonadora aí da redação aí. Então, galera, assim, só queria ressaltar outro ponto. A gente está com outra proposta de redação aí rodando, tá bom? Envolvendo a arte e cultura, a importância delas aqui no Brasil no século XXI. Vocês podem entregar até amanhã, até sábado, só meia-noite, vocês podem estar entregando. Então, só ressaltar isso.
E agradecer a presença de todos e ressaltando, galera, antes disso aí saírem, por favor, deixem um feedback de vocês, tá bom? Não esqueçam aí do formulário, tá bom? Luiz, tem uma perguntinha aí pra ti no chat. Victor Lúcio. Vitor Lúcio, você pesquisou para fazer essa redação, certo? Com que frequência acha que isso deve ser feito? Bom, para essa redação, sim, eu pesquisei. Pesquisei mais para aquela parte lá do desenvolvimento, que eu falei fato sobre o assunto. Mas eu pesquisei por ele ser um tema muito pontual, né? É um tema que não é abrangente, tipo, a saúde é um tema pontual que fala especificamente do autismo. E tem coisas sobre isso que muita gente não sabe e que, por na época eu também não saber, eu tive que pesquisar sobre. Por exemplo, eu não sabia que autismo não podia ser chamado de doença. Autismo ele não pode ser chamado de doença. Tanto é que em nenhum momento da redação eu chamei autismo de doença, que não pode. E eu fiquei sabendo disso depois que eu pesquisei. Aí eu pesquisei sinônimos para falar, porque já que não pode ser chamado de doença, eu tinha que ter outros sinônimos para abordar na redação, para não ficar direto falando autismo, autismo. Enfim, o que eu aconselho para vocês é que no cronograma de redação de vocês, vocês estudem os temas. É por isso que eu friso tanto na questão do repertório em si. Porque vocês viram que na aula a gente falou sobre repertórios diferentes para áreas diferentes, áreas abrangentes, tecnologia, saúde. A gente sabe que na hora lá da prova, se vier um tema sobre saúde, pode abordar várias coisas. Saúde mental, saúde de educação sexual, saúde de, sei lá, envolvendo o coronavírus, no caso desse ano, né? Eu acho que não, mas enfim. Então, você perguntou aí com que frequência acha que isso deve ser feito. Na minha época, quando eu estava estudando, semanalmente eu tinha um dia só para fazer isso. Um dia só para pesquisar sobre temas, para ter conhecimento de mundo. Tem aplicativos chaves que você usa para poder ter esse conhecimento. Eu usava muito o Twitter, o pessoal aí usa muito o Twitter. Eu usava muito o Twitter para saber notícias sobre determinados assuntos. Não tipo para ver, sei lá, Felipe Neto. Eu usava o Twitter para ver BBC News, G1, sites assim de notícia que me davam informações importantes. Flipboard, eu vou botar aí no chat. Flipboard é um aplicativo de... Deixa eu escrever errado, peraí. Flipboard é um aplicativo de jornal onde você seleciona todos os jornais que você quer ler e diariamente você, sei lá, tira 5 minutos, você está lá tomando seu café da manhã, você tira 5 minutos para ler as coisas do Flipboard, você tem muito conhecimento sobre determinados e diversos assuntos. Aí, outro aplicativo que eu usava demais é a Netflix. Chegava na minha mãe e dizia, mãe, paga a Netflix que eu tenho que estudar redação. Era desse jeito. Ou então eu chegava em site pirateado e assistia as séries, porque eu estudava assistindo série e assistindo filme, eu estudava desse jeito. Tanto é que todos os meus repertórios, eles são baseados na cultura pop. Quando você estiver escutando uma música, você vai lá e procura a tradução dessa música. Já teve slides de repertórios que eu coloquei na United. Muita gente nunca achou que a banda favorita poderia ser citada na redação, e pode. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: baixem esses aplicativos, Twitter e Flipboard, e visitem sites como BBC News, muito bom BBC News Brasil, né, no caso, se você não tiver conhecimento tanto do inglês, G1, que mais? A Netflix também assiste séries, assiste filmes, porque a partir do momento que você assiste uma série e vê ela com outros olhos, você já se instiga a pesquisar determinados assuntos. Por exemplo, na série Eu Nunca. A série Eu Nunca aborda muitas temáticas. O trio principal da série é composto por uma lésbica, uma negra e uma indiana, se não me engano. Uma indiana, uma lésbica e uma asiática. Não sei, quem já tiver assistido aí pode me corrigir. Mas, enfim, na série, esse trio principal fala sobre diversos assuntos de uma forma muito leve e que depois da série você se instiga a pesquisar sobre aquilo. Você vai assistindo a série, vai anotando. Eu, basicamente, adorava anotar as coisas que eu assistia. Recentemente, eu assisti Stranger Things e anotei diversas coisas de repertórios que poderiam dar certo na minha redação. Anotei porte de armas, anotei exploração infantil, anotei várias coisas. Então,
Quando eu estudava, eu tirava um dia da minha semana só para isso, só para pesquisar temáticas. Chegava nessa semana, vamos supor que o dia seja sábado. Aí no sábado eu vou pesquisar temas sobre saúde. Aí saúde mental, eu citei lá a Coringa, né? Aí o que Coringa fala? Sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. E como isso se desenvolve na sociedade? Aí você vai lá e anota. É como se fosse um resumo de uma matéria normal mesmo, só que você faz esse resumo para redação, para adquirir repertório, adquirir conhecimento, e quando chegar lá na hora da prova, você saber do que você está falando. Era basicamente assim que eu fazia. Eu sempre tento frisar muito isso, porque era uma forma bem divertida que eu tinha de estudar, porque eu sempre amei muito maratonar séries de diferentes temáticas. E isso acabou me ajudando muito em todas as redações que eu fazia. Mais alguma pergunta? Se alguém tiver, pode perguntar aí. Posso falar de museu, já que tem vários tipos de museu. O tema da cultura, né? Creio que sim. Uma menina, eu não sei até se ela tá aqui. Ela veio me perguntar ontem sobre esse tema, ela mandou uma introdução dela. E você pode falar de tudo que remeta a essa parte da arte, né? Quando ela mandou a redação dela, eu dei a ideia dela falar do teatro grego. Que o teatro grego, ele é um ótimo repertório sobre isso. Aí você pode pesquisar, sim, sobre esses vários tipos de museu. Inclusive, eu não tenho conhecimento deles. Se eu for ler sua redação, vou querer muito saber sobre. Mas eu creio que pode sim. Por nada. Tem alguém com alguma pergunta? Pode perguntar, galera. Sem ficar com o pé atrás aí, sem medo. A gente tá aqui para responder mesmo. Acho que ok. Eu estou enviando aí o formulário para vocês responderem, então ficou lá em cima e tal. Então eu estou enviando aí para vocês antes de saírem, por favor, é muito importante, realmente muito importante para a gente. Tá bom? Esse feedback de vocês, esse retorno de vocês, o que vocês estão achando, onde é que a gente pode melhorar, o que a gente pode trocar, o que a gente pode inverter, o momento que a gente pode refazer de novo, futuramente, onde é que a gente pode estar trazendo. Isso é muito importante, tá bom? Porque esses momentos são realmente, especialmente para vocês, a gente traz esse conteúdo pensando em vocês, como a Alice falou, realmente vocês terem passado a redação nota 1000, porque não, completamente é uma utopia muito grande. Também a gente está aqui para realmente facilitar isso para vocês, tá bom? Auxiliar vocês nisso. Então pratiquem redação, pratiquem o tema da redação dessa semana, muito importante, aí utilizar que já está no gás, falar sobre os museus. Também não tenho conhecimento sobre os museus, mas também gostaria muito de ler uma redação sobre.